Olá, eu sou o Guilherme Álvares, sou ator, cantor e diretor e vim falar um pouco sobre a minha trajetória artística aqui com vocês no Doc Art. Eu desde pequeno sempre tive muito interesse pela atividade artística e assim, em especial teatro musical. Eu me lembro de com 5, 6 anos eu já ter demonstrado interesse por musicais em si. A partir disso eu decidi correr atrás de teatro e tudo, embora tenha sido um processo ainda meio lento. Uma hora eu fazia uma coisa de teatro, parava um tempo, eu fazia outra. Eu diria que eu engatei mesmo aos 14 anos, quando entrei na minha primeira companhia de teatro, que foi a companhia de teatro da Escola Neves Prado Monteiro. Depois disso eu corri atrás de me especializar, fazer o curso profissionalizante de ator que eu fiz no Teatro do Caos. Depois de profissionalizado eu me peguei naquela dúvida, ok, eu estou formado, eu tenho a minha certificação e agora o que eu faço? Eu fiquei um tempo parado, eu fiquei sem saber exatamente o que fazer. E foi quando eu comecei a me envolver com coros, em especial coros cênicos. E lá eu descobri muitas pessoas que se encontravam em situação parecida. Gente que tinha interesse em teatro musical, mas esse campo não existia na Baixada Santista. Então eu conheci cantores que atuavam ou que tinham interesse em atuar, atores que cantavam, que tinham interesse em cantar. E foi quando eu decidi liderar minha primeira cena, que foi Urinetown, a cena não um lugar. Foi um texto que eu tinha visto que ainda não tinha sido montado aqui, era em geral um espetáculo que me interessa bastante. Foi meio que um risco que a gente assumiu, vamos tentar, vamos ver no que dá. Eu lembro que na época eu recrutei um elenco de 10 atores e nós estávamos a uns 2 meses da estreia da temporada do F7 daquele ano. Rolou a tentativa e tudo, foi um processo bem complicado. A gente teve a questão de tradução de teatro musical, uma coisa muito complexa, a questão do estudo das vozes, da atuação, do canto enquanto recurso cênico e, além de tudo, Urinetown é uma peça que exige uma interpretação bem complexa e foi quando eu vi que eu precisava seguir com aquilo. Bem, eu acho que sempre existe alguma confusão quando a gente quer definir isso. O que é teatro musical? Eu escuto opiniões bem divergentes a respeito disso, mas eu acredito que o teatro musical é isso. É uma categoria de teatro em que a gente opta por utilizar a música, seja essa música, a música cantada como a música dançada, enquanto recurso cênico. Então, é um recurso do ator e a gente... Para conseguir com que isso faça sentido, a estratégia que a gente costuma utilizar é que a gente define que o personagem ele tem a carga emotiva dele, e quando essa carga emotiva excede o nível de energia em que essa personagem poderia expressar simplesmente pela fala, pela gesticulação comum, o personagem precisa utilizar esses recursos extras, o canto, a dança. Então eu diria que é isso, é esse perfil de teatro em que a gente utiliza o canto e a dança como recursos extras da interpretação cênica. Eu acredito que de uns tempos para cá o teatro musical nacional ele tem ganhado muita força. Uma coisa que eu acho bem interessante é que nisso de ganhar força eu me refiro às montagens de versões de grandes musicais norte-americanos e europeus, mas eu também vejo o teatro musical nacional ganhando uma identidade de uns tempos para cá, o que é uma coisa muito bacana. A maioria vem por musicais biográficos, mas a gente vê outras montagens além disso. Por exemplo, Vingança, que foi uma montagem de teatro musical totalmente original, totalmente nacional e que foi uma coisa assim fantástica, hiper elogiada. E eu acredito que é isso, ele agora vem ganhando força, mas esse ganhando força é uma coisa perigosa, porque por um lado sim é fantástico, é ótimo para mim ver o campo pelo qual eu me interesso ganhando tanta força, mas por outro lado é meio assustador, porque é também quando começam a vir as montagens que não estavam prontas para ser executadas. Então a gente acaba vendo muita montagem, eu vejo muita montagem infantil que é feita unicamente com intuito lucrativo, e aí eu não vejo muita qualidade naquela montagem, como eu vejo montagens assim que
que são muito desafiadoras. A gente tem que ver que a gente está batendo de frente com o teatro norte-americano, com o teatro britânico, em que já é cultural, a pessoa ela já desenvolve essa compreensão do teatro musical desde cedo. Em geral, eu acho meio complexo abordar o assunto da acessibilidade do teatro, tanto do teatro tradicional quanto do teatro musical, porque eu acho que os discursos, que são muito bonitos assim na teoria, eu vejo eles se distanciando um pouco da prática. Então, certo teatro que hipoteticamente teria um cunho acessível, eu não vejo tanto assim na prática. É só que eu acredito que no teatro musical eu vejo mais essa diferença pela questão da acessibilidade pelo preço. Como o teatro musical exige uma equipe muito grande e hiper especializada, os ingressos acabam atingindo valores muito altos, e nesse sentido é difícil, que é também um dos motivos pelos quais eu quis trabalhar com a Companhia Diagonal de Teatro, foi poder ter esses experimentos cênicos em teatro musical sem ser uma coisa tão elitizada. Em teatro tradicional eu não vejo tão forte essa questão do dinheiro, mas em compensação eu fico me perguntando até que ponto aquela arte é acessível, no sentido de que eu vejo muita arte voltada para o especialista, voltada para o entendedor de arte. Então é um espetáculo que de certa forma eu compreendo o que aquele espetáculo quer dizer, mas eu me pego perguntando, caramba, será que uma pessoa que não teve vivência em arte é capaz de compreender o que aquele espetáculo está propondo? Então, assim, eu acredito que as duas segmentações têm muitos desafios ainda até atingir essa ideia de arte acessível. Existe arte acessível, mas existe muita arte que eu não vejo como acessível, mas que está mascarada como isso, que eu acho prejudicial, inclusive. Se você coloca uma arte, você coloca, olha, essa arte é acessível, essa arte atinge todos os segmentos da sociedade, e o espectador ele não compreende aquela arte, o que vai passar pela cabeça daquele espectador? Caramba, por que eu não sou capaz de compreender essa arte? Eu acredito, em geral, que se o que você está propondo é legítimo, seja qual for a mensagem, se o que você está propondo tem uma mensagem, é legítimo, aquilo é arte. Se você produz isso, para mim, você já é um artista. Em primeiro lugar, eu acho que o que eu mais quero com a minha arte é tirar um pouco do estigma que existe dentro do teatro musical, é mostrar o quão rico e complexo ele pode ser, tanto a vertente do teatro musical nacional quanto a vertente do teatro musical internacional. Fora isso, eu gosto que as minhas obras, elas vejam o público enquanto um público pensante, um público ativo. Então eu sempre tenho essa exigência quando eu vou selecionar um texto, que eu vou aplicar com o meu elenco e tudo. Eu gosto de sentir que existe essa capacidade da plateia de reagir, de ter uma opinião, de formar uma opinião a respeito daquilo e não ser aquela coisa mais mastigada, isso é certo, isso é errado. Eu gosto de dotar a plateia desse poder de escolha.